Você sabe o que o cowboy carregava para poder sobreviver no Velho Oeste? Muito bem, hoje então vamos falar do material que o cowboy levava em sacolas ou alforjes, né, de couro no seu cavalo. Era essa a sua mochila. Basicamente, ele tinha um cinto em que carregava suas armas, um, uma roupa, né, um casaco, mas ele levava alguma coisa a mais no cavalo para poder sobreviver. Então, a primeira coisa que tinha no, seu, no, seu, no seu kit de material era uma faca, tá? Ou um canivete um pouco maior, com que ele fazia os diversos trabalhos. Então, lembro que eles estavam num deserto, então eles não precisavam também de uma faca muito grande para executar pequenos trabalhos, mas basicamente era um primeiro equipamento que sempre estava com ele. Em seguida, ele levava também um alimento de emergência. Então, nós falamos da alimentação da outra vez, do seu dia a dia, o que ele levava para comer. Mas ele tinha, é como se fosse assim, caso eu me perca ou caso a comida acabe, eu tenho isso daqui. Era o tal do pemmican. Pemmican nada mais era do que a carne seca, bem triturada, praticamente como se fosse uma paçoca, junto com gordura. Não ficava nada muito saboroso, né? Eles mesmos tinham essa ideia, né? Não era para ser muito saboroso, mas era um alimento extremamente rico em calorias e proteínas. Então, e era um alimento que durava por 10 anos. Então, era o alimento de emergência, era a ração de emergência deles, que ia também com eles no cavalo. Eles também levavam vamos chamar assim, um kit de primeiros socorros. Quando eu digo kit de primeiros socorros, e lembrando da época, né, isso era muito limitado. Então eles levavam até uma bolsa com alguns chás, algumas coisas assim, que permitissem uma melhor digestão, por exemplo, ou cuidar de uma dor de cabeça, e alguns remédios que começaram a aparecer e que eram possíveis de serem transportados, também ia. Ou seja, havia a preocupação do kit de primeiro socorro. Assim como havia uma preocupação em levar material para acender fogo. Então, nessa época, nós já tínhamos as pederneiras, ou seja, pedras que faziam faísca, eles podiam fazer o fogo por fricção, mas eles tinham um kit fogo, vamos dizer assim, que eles carregavam com eles. Carregavam também um material de costura, então agulhas e linhas, para poder reparar suas roupas, seus equipamentos, num caso assim de emergência. Então vocês veem que quando a gente fala de material de emergência, de mochila de emergência, mesmo ao longo do tempo, as coisas não mudam muito, né? Um kit fogo, um kit de primeiros socorros, um kit de costura, muito bem. Eles carregavam também cantis. Então o cantil, que normalmente era feito de metal ou de couro, tá? Era utilizado para que eles pudessem atravessar, um cantil até grande, né? Para que eles pudessem atravessar o deserto aí por um longo período sem água. Tá? Levavam cordas, afinal das contas, as cordas eram inerentes do trabalho deles, de laçar o gado, de prender, de puxar para um lado para o outro. Então, cordas eles também carregavam no seu cavalo. A gente vê ali enrolado do lado da sela do cavalo um tanto de corda, normalmente cordas de sisal ou de couro. Mas eles levavam também uma manta bem grossa, porque à noite, todo mundo sabe que o deserto ele é extremamente quente durante o dia, e durante a noite aquela caloria se esvai rapidamente e o calor e o frio acontece. E acontece de uma maneira bem forte. Então eles levavam uma manta e uma capa. Essa capa ela servia tanto para proteger do sol, como para servir meio que de colchão. Então, de noite, eles jogavam aquela capa no chão, deitavam em cima e se cobriam com a manta. Então, isso era o kit deles. Não havia uma preocupação muito grande com chuvas, né? Porque nós estamos falando aqui de um clima deserto. Mesmo assim, algumas capas eram impermeabilizadas para funcionar também como capa de chuva. Levavam em em algumas ocasiões, eles levavam um lampião a querosene, tá? E
também era comum em todos eles a bandana, ou seja, aquele pano triangular, não que eles carregassem aquilo para botar na cabeça. A gente hoje em dia usa muito como um chapéu e tal, eles usavam chapéu. Mas a bandana eles usavam no pescoço para poder cobrir a cara, cobrir o nariz aqui, por exemplo, durante a tempestade de areia, para fazer primeiro socorro, uma série de coisas. Então a bandana era o pano que servia para tudo. Então esse aí era o kit cowboy, vamos dizer assim, ou a mochila do cowboy, que fazia com que ele pudesse sobreviver no deserto. Então procure se inspirar e ter o seu material. Prepare-se e sobreviva.